Olá, meus queridos amigos, vamos falar da lição número 11, ainda em tempo, a parte de quarta-feira, falando sobre Jesus, o autor e consumador de nossa fé, uma lição em que se mostra as pessoas que tiveram assim sucesso na vida espiritual, sucesso na vida pessoal através da fé. A fé realmente move montanha. Por isso que o apóstolo Paulo, ao escrever aos Hebreus, fez questão de mencionar alguns heróis da Bíblia que eles tiveram fé, eles fundamentaram a vida deles, tudo que fizeram, fundamentaram pela fé. Por isso que a fé é justamente a certeza das coisas que não se veem. O apóstolo Paulo mostrou isso aos Hebreus, para que eles pudessem ter confiança. E entre as pessoas que tiveram muita fé, está a pessoa da prostituta Raabe, uma pessoa que lutou assim com aquilo que as pessoas diziam dela, com aquele estigma que ela tinha dentro de Jericó, mas era uma pessoa que tinha assim uma convicção muito forte a respeito de Deus. Impressiona até. Sabe quando Jesus falou com o centurião, e o centurião disse: Senhor, a minha filha está precisando de um milagre, o Senhor poderia fazer um milagre? Jesus disse: eu vou até lá. Ele disse: não precisa ir, dá uma ordem e minha filha vai ficar curada. Jesus disse: como é que é? Dei uma ordem, disse: eu sou um homem que dou ordens, e acontece. O Senhor é um Deus praticamente, então o Senhor deu uma ordem, você é um profeta, e minha filha vai ficar curada. Jesus disse: nem em Israel eu achei uma fé como essa. Incrível, né? Como as pessoas podem demonstrar assim, externar a sua fé através daquilo que elas são. Raabe foi uma pessoa que externou uma fé fenomenal. Ela teve muitos motivos para não crer, porque estava dentro de uma cidade completamente incrédula, uma cidade assim que falava mal dos hebreus, mas ela tinha confiança naquilo que ela tinha ouvido, o testemunho que vinha, as notícias que vinham, eram notícias que assim se aplicavam a um Deus fortíssimo, a um Deus maravilhoso, um Deus de amor. Por isso que nós temos que pensar justamente isso. Nós temos muitas dúvidas em nossa vida. Muitas vezes nós assim temos dificuldade de crer naquilo que assim Deus pode fazer. Hoje nós estamos numa situação assim de isolamento social, saímos um pouco, estamos voltando de novo, de repente estamos saindo, em alguns lugares já não precisa mais usar máscara, em lugares abertos, e tudo isso faz as pessoas de certa forma assim se isolarem ainda e desejarem aquele convívio, mas no fundo as pessoas ainda têm um pouco de medo. Porque quem passou pela doença, quem perdeu seus entes queridos, ainda tem aquela sequela emocional no coração. Quantas pessoas se sentem assim? As pessoas se sentem indefesa. Raabe, numa cidade incrédula, se sentia indefesa. E de repente, dois homens, espias de Israel, estavam fugindo, e ela então chamou-os, convidou depressa para que eles se escondessem, colocou eles numa espécie de sótão no forro, e quando os guardas vieram procurar, ela disse que eles não estavam ali para protegê-los, de maneira que ela disse para os espias: eu tenho ouvido falar a respeito do Deus de Israel, o Deus que tem feito maravilhas, o Deus que assim abriu o Mar Vermelho, o Deus que ajudou vocês a destruírem dois reis assim grandiosos, assim reis que todo mundo tinha medo deles, Og e Bazã, e vocês foram e destruíram. Então o Deus de vocês é muito forte. Então eu creio nisso, por isso eu escondi vocês. Então a pergunta número 5 é: por que motivo Raabe foi incluída na galeria dos heróis da fé? Hebreus capítulo 11, 31 diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias de Israel. E no livro de Josué 2, 9 a 11, conta a história. E ela disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando vocês saíram do Egito, e que vocês fizeram aos dois reis, os amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruísse, eram poderosos. Nós ouvindo isso, desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais achou ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima do céu e embaixo na terra. Então, para a pergunta, por que Raabe foi incluída na galeria dos heróis da fé? A resposta é: Raabe era uma mulher de fé, porque sem ter visto as maravilhas que Deus fez, ela creu, obedeceu e ajudou o povo do Senhor. Isso mostra que a fé justifica o pecador. Raabe era uma heroína da fé. Por quê? Porque o verdadeiro motivo de Raabe ser uma heroína é que ela teve certeza, pura convicção daquilo que Deus era, daquilo que Deus podia fazer,
e daquilo que o seu amor e sua graça poderiam fazer na vida dela. Ela creu na palavra que recebeu. Raabe não viu nenhum dos milagres do Deus de Israel, simplesmente ouviu falar sobre ele e acreditou. Por isso Jesus Cristo, ao falar com Tomé e os outros, ele disse o seguinte: bem-aventurados os que não viram e creram. João capítulo 20, verso 29. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Então, Raabe foi uma mulher bem-aventurada, porque ela não viu e acreditou naquilo que Deus havia feito. Raabe morava em Jericó, protegeu os 2 espias em sua casa e não os entregou às autoridades quando vieram procurá-los. Ela ajudou o povo do Senhor com este ato, porque sua fé no Deus Todo-Poderoso dava certeza para ela de que Jericó seria conquistada pelo povo de Israel. Ela não fez isso por medo ou por uma questão de achar vantagem, por interesse. Pelo contrário, ela fez isso porque ela acreditou. Suas palavras são um testemunho da crença que ela tinha no Deus Todo-Poderoso. E depois, Raabe foi aceita como uma israelita dentro do povo de Israel pela ajuda que ela deu. E tanto que os espias disseram: como é que nós vamos identificar? Porque o Senhor vai nos dar essa cidade em nossas mãos. Raabe disse: eu quero saber como é que eu faço para vocês me identificarem. Os espias disseram: coloque um laço vermelho, uma fita vermelha na sua janela. E quando nós chegarmos para destruir essa cidade, nós veremos que esta é a sua casa, e nós então pouparemos você e sua família. E Raabe foi poupada com sua família, depois foi inclusa na genealogia de Jesus. Olha que coisa impressionante. E foi colocada na galeria da fé. E o importante é que ela ocupou o lugar de Josué na galeria da fé. Tanto que a expressão diz assim: e que diremos, pois, de Gideão? Que diremos, pois, de Sansão? E que diremos, pois, quando chega em Raabe? Que diremos, pois, de Raabe? Aí o apóstolo Paulo muda a forma de escrever. Ele começa a dizer que todos esses aqui tiveram, quer dizer, não menciona Josué. Então, para vocês terem uma ideia como Raabe foi importante no processo de conquista da terra prometida. Foi uma mulher fundamental. Se os espias tivessem sido pegos ali, eles não teriam dado a informação preciosa para Josué. Josué teria tido um trabalho muito grande para conquistar a cidade de Jericó. Então, Raabe foi uma peça fundamental nessa conquista. Tá? Temos que crer mais nas ofertas de Deus, na graça de Deus, no perdão que o Senhor nos dá. Muitas pessoas perdem hoje porque não creem no que Deus pode fazer. Há pessoas sofrendo grandes problemas emocionais, problemas de consciência, porque fizeram um pecado no passado e acham que isso não tem mais solução, e Deus tem a solução. Havia um rei que tinha um colar muito bonito, era um rei da Pérsia. E ele tinha esse colar, era o mais precioso colar que existia na época. Ele deu uma festa para todos os seus nobres, e aquele rei, com o colar, de repente ele tirou o colar e ofereceu para um nobre. Disse: o senhor quer esse colar? O nobre olhou para o rei e disse: não, majestade, pode ficar com ele, é muito lindo o seu colar. Tá? E aí ofereceu para outro, e o outro, pensando que o rei estava brincando, disse: não, não, majestade. E o rei viu que, para todos que ele oferecia, as pessoas achavam que ele estava brincando. E veja, de repente o rei poderia pedir de volta o colar e constranger a pessoa. Mas havia ali um funcionário que estava servindo ali, um serviçal, um garçom. E o rei disse: vem cá, moço, você quer esse colar para você? Eu vou dar de brinde para você, quer? O moço olhou e disse: majestade, é muito lindo esse colar, se o senhor me der, eu aceito. Então o rei disse: é seu. Ele disse: é meu? Sim, é seu colar, pode ficar, é seu. Ele se tornou um dos homens mais ricos do reino, porque o colar valia uma fortuna incalculável. Ainda mais sendo do rei da Pérsia, valorizou 1.000.000%. Então, esse moço se tornou um dos mais ricos da Pérsia, porque ele acreditou na oferta do rei. Todo mundo olhou para aquele moço com um olhar de inveja: ah, se eu tivesse pego esse colar. Mas era tarde, porque aquela pessoa já havia adquirido a bênção, já havia recebido a bênção. Então, quando Deus nos promete alguma coisa, temos que crer. Temos que crer, mesmo que nós não estamos vendo a bênção acontecer, temos que crer que a bênção virá. O Senhor vai operar em nossas vidas, como operou na vida de Raabe, protegendo-a, salvando-a, colocando na genealogia de Jesus e incluindo ela na galeria da fé. Tremendo, né? Espetacular. Ó Deus, obrigado, Senhor, por essa lição. Ajuda-nos a crer no Teu poder. O Senhor tem feito milagres e mais milagres na vida das pessoas. Às vezes nós passamos por uma situação e descremos no Senhor. Nós perdemos um ente querido, nós tivemos pessoas doentes, nós estamos orando, nós estamos vendo solução, o Senhor parece que não se mexe, a gente vai perdendo a fé. Raabe nos mostra que temos que crer pelo testemunho que nós temos ouvido.
Obrigado por essa lição, em nome de Jesus, amém. Fica com Deus, tenha um final de quarta-feira ainda feliz. Quase que não deu tempo de eu gravar. Correria do dia a dia, de repente, lembrei, a lição não gravei. Corri para gravar. Então, e você ainda ouvir, e você então saber daquilo que Deus assim, tem plano para a sua vida espiritual. Fica com Deus.